Ver, entender, compreender, conhecer, descobrir, ouvir. Bandeirantes acontece. Não é só a sabatina do indicado André Mendonça para uma cadeira no Supremo que está sendo segurada pelo Davi Alcolumbre. Davi Alcolumbre também está segurando um projeto que combate, com intenções até de eliminar, os super salários no funcionalismo público. E aqui, não só do Executivo, mas do próprio Legislativo e do Judiciário. Acontece que o Alcolumbre relatou a colegas, ou seja, a outros senadores, ter sido procurado nos bastidores por integrantes de cortes superiores. Ou seja, pode ser Supremo, pode ser STJ, pode ser gente dos dois. E que ele ouviu de integrantes de cortes superiores que ele deveria sentar em cima do projeto. Como presidente da Comissão de Constituição e Justiça, simplesmente não deixar a coisa andar, tramitar. Um projeto que visa estancar esse festival de super salários no funcionalismo público. A gente sempre lembra aqui, Ronald e eu, a Sônia, já conversamos aqui várias vezes sobre uma distorção que há no imaginário nacional. Muitas vezes, o funcionalismo público é apontado como vilão na gastança do dinheiro do contribuinte, do dinheiro público. E nós sempre lembramos aqui que a maioria absoluta dos funcionários públicos trabalha muito e ganha pouco, ou, depois de um tempo, tem até um salário para os padrões brasileiros, um salário aceitável. Mas os super salários, as grandes mordomias, a festança com o dinheiro do povo, ela está na elite do funcionalismo. Nos três poderes. No executivo, e quando a gente diz executivo não é só o federal, também os estaduais, e, com exceções, nos municipais, gastança, festança. No judiciário, também há uma gastança tremenda da elite do judiciário, inclusive nessas cortes superiores citadas pelo Alcolumbre. E, claro, no legislativo, onde aí você tem o peso da quantidade de gente que usufrui mordomias proporcionadas pelo dinheiro do povo. Pois bem, o fato é que o Alcolumbre, que já está cometendo aquela indecência de segurar, adiar o máximo possível a sabatina do André Mendonça, em vez de fazer o que lhe cabe, não quer o cara, pregue contra a indicação, fale com os colegas, tente convencê-los, tente evitar que ele consiga a aprovação com argumentos e tal, mas não marcar a sabatina é algo que vai muito além das prerrogativas, dos direitos e deveres do senhor Davi Alcolumbre. Agora, nesse caso do André Mendonça, ele não diz o que o motiva a tal resistência. Mas no caso dos super salários, está mais do que na cara. Ele não só foi pressionado, como aceitou a pressão. E está lá sentado. Primeiro, ele não deveria aceitar pressão. Ele deveria dizer, olha, o assunto está aqui e vai ser votado na CCJ e depois no plenário. Tentem convencer com argumentos.
mas sentar em cima do projeto? Essa é a ideia? Essa é a resposta que vocês darão? O texto foi encaminhado para a CCJ em agosto. E quase 2 meses depois, não há nem um relator definido. E sem relator não há nada. Sem relator, não há votação. Porque o que é votado? O relatório. E não definiram o relator. E não é só o Columbre, não, hein? São vários os parlamentares que se encolhem quando alguém das cortes superiores bate o pé. Se alguém de uma das cortes bate o pé, eles são sensíveis a isso, os parlamentares. Muitos se encolhem. Há uma relação quase de submissão, lamentável, porque não é essa a relação definida pela Constituição. A relação é de igualdade, independência e aí vem a indicação ideal, harmonia. Mas independência e igualdade são inegociáveis. No entanto, dadas as sensibilidades notadas no Congresso Nacional em relação ao Judiciário, afinal, em torno ali de 50% dos parlamentares têm coisas a serem resolvidas na Justiça, e muitas vezes como denunciados, então eles são muito sensíveis a essa pressão. Mas por que a pressão? Segundo os senadores, a pressão de representantes do Poder Judiciário está levando não apenas a demora na votação, na apreciação dentro da comissão. Um relator faz o relatório é votado, pode haver um voto divergente que produza um contra-relatório, depois vai para o plenário, tudo certo. O relatório que é aprovado na comissão é votado no plenário. Mas além da pressão para que nada ande, já há uma pressão, olha, quando andar, digam não. Um dos opositores ao projeto é ninguém menos que o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux. Presidente de plantão, né? No turno dele, a presidência. Ele, inclusive, conversou com o Estadão e afirmou não ser contra barrar supersalários, inclusive de servidores da Justiça, mas entende que mudanças na lei orgânica da magistratura, a famosa LOMAN, devem partir do Poder Judiciário. Aqui é um argumento técnico. O que o Fux está dizendo é: eu não sou contra a mudança, mas não é assunto para o Congresso. É uma posição do Fux. É uma posição a ser discutida à luz da Constituição. E quem o faz? O Supremo. O Fux já disse como entende o assunto. É assunto para o Supremo. Ou seja, se o Congresso aprovar, alguém do Judiciário pode ir ao Supremo dizendo: o Congresso não tem direito de fazer essa mudança. E aí o Supremo se manifesta para dizer: de fato, à luz da Constituição, não cabe ao Congresso. Ou, não cabe ao Congresso, como legislador, cabe ao Congresso fazer a mudança. O Fux já disse que, para ele, o Judiciário é que deve fazer a mudança. Mas por que, então, doutor Fux, o Judiciário não enviou projeto nesse sentido? É uma discussão de 4 anos. E não saiu do Judiciário qualquer projeto. Ora, o senhor diz que cabe ao Judiciário, ao Poder Judiciário,
fazer mudanças na lei orgânica da magistratura. Muito bem. Mas por que, então, o judiciário não faz mudanças? O senhor diz que é a favor das mudanças, que não quer que os supersalários continuem sendo o natural, que deve ser evitado o supersalário. Por que, então, não propõe coisa alguma? E aí vem o Alcolumbre e diz que foi procurado por integrantes de cortes superiores. Alcolumbre não é Carlos Lacerda, que teria dito: fui procurado por fulano e por Beltrano. Fulano do STJ, Beltrano do Supremo. E eles vieram me pedir para que o processo não ande. Carlos Lacerda teria feito isso. Almino Afonso. O Alcolumbre não. Fui procurado. Diga quem o procurou. Porque o patrão de todos vocês quer saber. O pagador da folha de pagamento quer saber. O pagador de impostos. O contribuinte, como dizem. O povo que delega a vocês poderes, tanto ao judiciário quanto aos integrantes do legislativo, quer saber quem foi dizer para o presidente da CCJ para que ele fique sentado sobre o projeto. No dia 18 de agosto, a presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros, Renata Gil, se reuniu com o Alcolumbre. Não quer dizer que tenha sido ela, até porque no caso dela as declarações são públicas. Ela diz o que pensa. Se reuniu com o Alcolumbre e com Rodrigo Pacheco e disse ter receio de retrocessos com esse texto que saiu da Câmara dos Deputados. Ela diz que há um equívoco entre o que é verba indenizatória e remuneratória. Sim, não é a mesma coisa. Mas indenização permanente, doutora? Verba indenizatória que vira, por esse ou por aquele caminho, algo permanente? O pessoal do Estadão, inclusive, procurou a doutora Renata Gil, e ela afirmou que cabe ao Conselho Nacional de Justiça regulamentar e fiscalizar os pagamentos. Ela diz que a Associação dos Magistrados Brasileiros posiciona-se pela estrita observância dos ditames da Constituição e das decisões do Supremo acerca das verbas indenizatórias. Mas e aí? Ela disse, vamos repetir, que cabe ao Conselho Nacional de Justiça. Doutor Fux, voltamos a Vossa Excelência, porque o senhor preside o Conselho Nacional de Justiça. Logo, a doutora Renata afirmou, doutora Renata Gil, que preside a Associação dos Magistrados Brasileiros, que cabe ao Conselho Nacional de Justiça regulamentar e fiscalizar. Há um teto de remuneração. Esse teto, valendo para todo mundo do funcionalismo, é o de um ministro do Supremo. Hoje, 39.200. Há pouco tempo era 32, né? Deu um salto para 39.200. O problema é que isso aqui é a remuneração. Mas há os penduricalhos. Por exemplo, auxílio livro. Auxílio livro. Ou seja, um sujeito que ganha, quando não tem nenhum outro penduricalho, ganha ali perto de 40 mil,
O pagador de impostos compra o livro para ele. O livro para ele estudar, para ele ler. Ele pode ler um livro jurídico, ele pode ler Dom Quixote. Auxílio moradia. Auxílio banda larga. Auxílio banda larga. Se você, pagador de impostos, quer banda larga, a vida diz para você, pague por ela. O ministro do Supremo, quando quer banda larga, a vida diz para ele, o cidadão vai pagar para você, relaxe. Auxílio banda larga. Auxílio livro. Se queremos um livro, vamos comprá-lo. Se podemos pagar, se não vai fazer falta o dinheiro, vamos lá, compramos o livro. Se alguém lá da elite do poder quer um livro, o cidadão compra o livro para ele. É o auxílio livro. E claro, os 11 tem lá 2.000 funcionários ao seu redor. A situação se repete lá no suntuoso, faraônico prédio do Tribunal Superior Eleitoral, que custou uma grana gigantesca. Poderiam ter uma sala alugada para aquelas reuniões ocasionais de 7 juízes. 7 juízes. Para que aquele prédio gigantesco? Porque há quem pague. É o fundo perdido, é o dinheiro que é de todos, mas que é tratado como sendo de ninguém. A res pública, o dinheiro público. Esses benefícios seriam limitados, não extintos, hein? Seriam limitados caso o projeto seja aprovado. Não serão extintos. E é claro, toda essa grana, auxílio livro, auxílio moradia, auxílio banda larga, auxílio combustível, carros, porque dependendo ali, no Supremo, por exemplo, tem os carros. Não precisa ficar alugando. Aliás, tem muita negociata lá no parlamento, porque você pode alugar carro, né? Faz de conta que alugou carro, faz de conta que colocou combustível. Não basta ter a mordomia. Alguns acham que é preciso roubar também em cima da mordomia. Roubar. Em todo o Brasil, são mais de 500 tipos de benefícios concedidos a servidores. A elite, né? Porque a maioria dos servidores trabalha muito, não tem mordomia e grande parte ganha pouco. Mas a elite, são mais de 500 tipos de benefícios a ela concedidos. E que elevam as remunerações, em muitos casos, a patamares acima dos R$100 mil. E aí, claro, Ronald, Ana, vocês que estão ligados na Bandeirantes, é claro que qualquer um de nós vai fazer a singela pergunta, mas espera lá, não há um teto? 39.200? Como é que alguém pode receber 100 mil ou mais? 100 mil? Por exemplo, no Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no início do ano, um magistrado recebeu, ele tinha ali indenizações e penduricalhos extras, não são aqueles ordinários, né? Que pingam todo mês. Ele tinha direito ali a alguns adicionais naquele período. E recebeu R$274 mil. O teto, 39.200. Mas, com penduricalhos atrasados, indenizações, aquela história das férias não tiradas e tal, 274 mil. Para um único magistrado. A proposta que está em discussão no Senado e que veio da Câmara
reduz a apenas 32 os benefícios que poderão superar o limite constitucional. As mudanças estipulam, por exemplo, que o auxílio creche, sim, a senhora, o senhor, vocês trabalham, não há ninguém para ficar com a criança ou com as crianças, então procuram uma creche. A creche pública às vezes tem vaga, às vezes não tem, é uma fila de espera, promessas de que será zerada a tal fila. E há creches particulares, enfim, você tem de se virar. Ou deixa na creche pública, ou se tem algum recurso ali sobrando, deixa na creche particular. Mas a vida diz pra você: vire-se, dê um jeito, ninguém vai pagar pra você. A não ser algumas empresas, né? Que tem creches instaladas ali, empresas grandes, com muitas trabalhadoras com filhos novos e tal. É muito legal isso. Mas a elite, não. Auxílio creche. Auxílio creche. Bom, hoje você tem ali o sossego do auxílio creche. Esse projeto não vai acabar com o auxílio creche, mas estipula um valor, um limite. Diz que o auxílio creche poderá ter valor de até 3% do salário máximo pago ao servidor. Isso equivale a R$ 1.178. Isso aqui se passar o projeto. E é uma boa grana, hein? Ou seja, o sujeito recebe ali mais ou menos um salário mínimo só para creche. Será ainda limitada a venda de férias a 30 dias por exercício. A medida atinge em especial magistrados e integrantes do Ministério Público, que têm direito a 60 dias de férias e recebem o adicional de férias nos 2 períodos. E aí eles poderão tirar 30, como todo mundo, e os outros 30 eles podem vender. Por que eles têm outros 30? Ou seja, o projeto não acaba com 30 dias. Não é que acaba agora 30 dias de férias como todo mundo. Não. 60 dias, só que vocês podem vender só 30. Tá bom? Não podem vender os 60. Enfim, o projeto é modesto, mas parece ser tido como inaceitável por alguns dos atingidos. Em ofensiva para manter ao menos parte dos penduricalhos, o presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, Geraldo Francisco Pinheiro Franco, enviou ofício ao Rodrigo Pacheco, no início do mês, pedindo alterações no texto aprovado pela Câmara. Na prática, as mudanças sugeridas mudariam a ideia de dificultar pagamentos acima do teto. Por exemplo, ele sugere o aumento do auxílio saúde de 5% para 10% do salário. Auxílio saúde. Em vez de 5%, passaria para 10%. A retirada do limite para o ressarcimento de diárias. Não pode ter limite. Ou seja, ele quer mudar o que está valendo, mas em outra direção. E a manutenção dos atuais 60 dias para o adicional de férias e para a licença-prêmio. O presidente do TJ escreveu: longe de constituir um privilégio da magistratura ou dos servidores públicos, o direito à indenização de férias não gozadas ostenta a natureza de direito social, não passível de supressão nem mesmo por emenda constitucional. Ou seja, ele diz que é cláusula pétrea. Perfeito. É razoável? É razoável. Agora, por que 60 dias? Outra entidade é a Associação de Juízes Federais, a AJUF, que quer evitar a aprovação do texto. Ela representa os magistrados federais de primeira e segunda instâncias e também os ministros do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo. Eduardo André Brandão, presidente da AJUF,
diz que o projeto aprovado na Câmara restringe direitos do servidor. E diz: é importante ressaltar que benefícios como auxílio alimentação, auxílio creche e outras formas de compensação são comuns a todo tipo de trabalhador, não podendo o servidor público ser, ele escreveu, penalizado, seria apenado, por recebê-lo, nem que tenha seus direitos restringidos. Sim, eu também acho que a pessoa que trabalha ali no balcão do INSS, da Caixa Econômica, ela tem de ter esse auxílio que é comum no setor privado. A questão é porque a elite do funcionalismo também tem o auxílio banda larga, o auxílio livro. A votação do projeto chegou a ser discutida em reunião de líderes de partidos do Senado há cerca de 2 semanas. E aí, quem vai ser o relator? Não decidiram. O senador Oriovisto Guimarães, do Podemos, vê falta de vontade. Ele falou: muito difícil pressionar o Alcolumbre, não vejo ninguém pedindo para que o assunto seja pautado. Ah, mas tem gente pedindo para que não seja. Aí é fácil pressionar o Alcolumbre. Enfim, lá na Câmara, o relator foi o Rubens Bueno, do Cidadania do Paraná, que disse que lá na Câmara já teve pressão para que o texto não fosse votado. Presidentes de tribunais de contas, de tribunais estaduais, pressão de todo tipo. Para Bueno, cada dia que o texto fica sem ser votado é algo negativo. Enquanto não se vota definitivamente, eles continuam. Se você olhar o Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, há um mês mais ou menos, eles já criaram um auxílio adicional de R$12 mil. Ali, um a mais. Um auxílio a mais, 12 contos, R$12 mil. Eles estão lá discutindo, a pressão é grande, Alcolumbre sentado sobre o projeto e os cidadãos pagando a conta. Mais uma vez, nos lembramos do baile, que nos livros da história é anunciado como o derradeiro baile da monarquia. A monarquia se foi, mas o baile segue na República. E mais caro do que nos tempos do Império. Ronald. O editorial de abertura aqui do Bandeirantes Acontece é sempre disponibilizado para você como podcast. Então acesse aí o site da Rádio Bandeirantes, radiobandeirantes.com.br, e está lá disponibilizado. Está nos agregadores, claro, né, nos principais agregadores de podcast, mas fundamentalmente o site da Rádio Bandeirantes é o teu caminho de acesso a todos os conteúdos importantes. Lá tem as conexões para as nossas redes sociais também. Agora 13h48. Rede Bandeirantes de Rádio. Bandeirantes Acontece.